Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do ESAcast, o podcast da Escola Superior da Advocacia da OAB de Santa Catarina. O tema de hoje talvez seja um dos mais provocativos que já passaram por esse estúdio. Durante décadas, a advocacia foi estruturada sobre um modelo relativamente previsível: estudar, adquirir conhecimento técnico, acumular experiência e entregar trabalho intelectual. Mas a inteligência artificial está mudando essa lógica. Pela primeira vez, não estamos falando apenas de uma nova ferramenta. Estamos falando de uma tecnologia capaz de produzir conteúdo, realizar análises, organizações, informações, estruturar estratégias e executar tarefas que antes dependiam exclusivamente do trabalho humano. Diante desse cenário, surge uma pergunta inevitável: o que acontecerá com os advogados que não se adaptarem? E mais do que isso, quem serão os profissionais que irão liderar essa nova advocacia? Para essa conversa, recebemos o Dr. Leonardo Duran, que é advogado tributarista. Ele é graduado em Administração Pública pela ESAG e em Ciências Jurídicas pela Universidade Federal de Santa Catarina. Sua trajetória inclui a experiência como ex-auditor de tributos municipais e administrador público. Atualmente, Dr. Leonardo atua como diretor de inteligência artificial da ESA de Santa Catarina, liderando a implementação de soluções de IA no cenário jurídico nacional. Hoje vamos falar sobre o método Clio, sobre a nova hierarquia que está surgindo na advocacia e sobre como a inteligência artificial está redefinindo produtividade, posicionamento e liderança profissional. Leonardo, seja muito bem-vindo ao ESAcast. Obrigada por ter aceitado o nosso convite e por vir aqui dividir um pouco de todo o teu conhecimento conosco. Bárbara, eu que agradeço. É sempre uma satisfação estar contigo, podendo estar aqui na ESA, na nossa casa, na OAB. Fico à disposição para a gente conversar um pouco com a advocacia catarinense. Doutor, vamos começar pelo começo, Vamos. Pela base. Porque às vezes a gente tem aquela mania de achar que o que é básico para a gente é para todo mundo. Exato. E muitas vezes não é, né? Muita gente fala que a inteligência artificial vai substituir o advogado. Vai mesmo? Assim, é uma pergunta capciosa, né? Já começou, acho que nem pelo básico, já começasse por uma questão mais teleológica já, né? Eu acho que né, se eu tivesse que responder em poucas palavras, eu diria que não, né? Um sim ou não, eu já diria que não. Até por uma questão simples, né? A gente não consegue substituir o sentimento humano, né? E a advocacia, ela, além de ser uma técnica, né? Dizem que ela é uma técnica a serviço de uma ética, né? E a ética, ela não é substituível, né? A máquina, ela não consegue substituir isso, né? E a ética, ela envolve diversas questões, né? Padrões sociais, envolve também, óbvio, né? Emoção, né? Então a gente não consegue substituir isso, né? Mas eu até te trago já algo interessante. Ontem, um professor meu da Universidade Federal aqui, ele veio me mandar uma carta. Léo, olha só a carta que eu fiz pro meu neto, para minha neta, usando inteligência artificial. A gente ficou numa discussão ali. Eu falei, professor, olha que absurdo. Eu consegui me emocionar com a carta que a IA fez. Falei para ele, né? Então, assim, a gente também tem que tomar cuidado porque a gente está caminhando a passos muito rápidos, né, com a inteligência artificial. Sim. Né, ela tá muito boa, vamos ser sinceros, né? A gente até brinca, pra né? Quem sabe usar. Pra quem sabe usar, tá muito boa, né? Mas é também um desafio pra advocacia, Bárbara, o que eu vejo também, tá? A gente vai ministrar uma aula pela ESA, pela Diretoria de Inteligência Artificial da ESA, em Porto Belo, logo mais. E eu tava vendo, né, eu sempre mando um Google Forms ali pro pessoal ir preenchendo. Eu fui rever esse Google Forms e tem pessoas que preencheram o Google Forms no sentido de ainda não estou usando, estou querendo saber quais são os primeiros passos. E a gente já tá há 3, 4 anos com a IA já no mercado, né? Ela apareceu em 2022 ali e eu ainda me espanto, né? Alguns lugares que eu vou dar aula, né? Não vou citar nomes, mas assim, ó, é corriqueiro tu veres advogados que, comecei a usar IA semana passada, porque ia ter essa semana aqui a tua aula. Assim, coisas assim que, vocês têm que começar a usar já, né? E eu sempre isso encorajo. É preocupante, inclusive com a forma com que tratam, né, e falam de maneira leviana, na minha opinião, sobre inteligência artificial. E te explico por que eu digo isso. Recentemente eu estava em São Paulo em um evento de mastermind, então, Com o professor, né, lá. com uma equipe, né, que está há muito tempo já
estudando e tentando se Uhum. aperfeiçoar. E um dos palestrantes nesse evento falou sobre a oportunidade que os advogados perdem não assumindo processos de outras áreas por não serem suas áreas de especialização. Uhum. E aí eu refleti muito e conversei com o pessoal que estava na mesa comigo sobre o perigo também disso, porque, Uhum. digo por mim, atuo exclusivamente no direito das famílias. Uhum. Utilizo muito a inteligência artificial, a inteligência artificial para produção de conteúdo, para produção das minhas petições, mas quando eu faço uma pergunta para ela e ela me responde errado, Tu eu sabe. sei que ela me respondeu Uhum. errado. E aí eu corrijo ela reescreve, Uhum. eu trago para minha petição, Uhum. faço a adaptação necessária, finalizo e peticiono. Uhum. Se eu vou atuar em uma outra área, vamos dizer que eu vou atuar em tributário, Uhum. o que ela me responder vai ser verdade real. Uhum. Uhum. Então, como que eu vou ficar me arriscando, digamos assim, em toda e qualquer área, Uhum. confiando na inteligência artificial a esse ponto, se eu não tenho uma profundidade com inteligência artificial, nem uma profundidade em outras matérias? Nesse ponto, eu acho que seria um pouco leviano, entende? Eu acho que as pessoas têm que ter maturidade para usar IA, sabe? Eu acho que falta um pouco, né, de maturidade para as pessoas se comunicarem, né? Eu digo que o trabalho de usar IA é um trabalho de comunicação, né? E eu até brinco, né, nas intervenções palestras que eu falo, enfim, sobre IA, que, primeiro de tudo, né, quando se trata de IA, todos nós somos jovens advogados. Sim. Todos nós somos jovens advogados. Verdade. Né? Seja a pessoa que tem 35 anos de formado, seja eu que tenho 10 anos de formado, seja a pessoa que acabou de sair da faculdade. Né? Todos nós somos jovens advogados. Né? Mas o que eu sempre falo? A gente tem que incorporar o conhecimento que a IA traz pra gente. A gente não pode simplesmente reproduzir ele. Mas assim, até falando, né, um pouco já em outro assunto, já linkando com esse, eu digo que a gente está diante de uma janela de oportunidade muito grande. Porque assim, o que quer dizer, Bárbara, que eu tenho 10 anos de formado? O que quer dizer que a pessoa acabou de se formar? O que quer dizer que a pessoa tem 35 anos de formado? Se a gente for traduzir isso para a linguagem um pouco mais computacional, a gente está querendo dizer basicamente que aquele cara tem uma base de dados de 10 anos de formado, ou seja, 15 anos, né? 5 anos de faculdade mais, né? Nível de experiência completamente diferente. Exato. A pessoa que acabou de se formar tem 5 anos de experiência com direito, né? Porque ela fez 5 anos de faculdade. Uma pessoa com 35 anos de formado tem 40 anos de experiência com direito, né? E lógico, né? Durante a caminhada, né, a gente vê que só a técnica, né? Inclusive eu penso hoje em dia, né? Depois de ter me formado em Direito na UFSC ali, que, né, uma técnica muito boa ali, a gente vê que a técnica não é tudo. Né? E a gente estava comentando um pouco antes, né, que o calouro chega na faculdade, né, cheio de si e tal, e, né, ele responde uma pergunta que tu faz de direito tributário usando Kant, né, porque ele só sabe Kant na primeira fase, né, ele tenta meter a resposta, né, e ele não sabe o que ele está falando, né, e a gente, durante a caminhada jurídica, a gente vai acumulando conhecimento. O que eu falo, né, a pessoa que tem 5 anos de formado e a pessoa que tem 30 anos de formado, a diferença que eles têm aqui é uma diferença de conhecimento, de base de dados. O que a IA faz, Bárbara? Ela te dá a possibilidade de tu acessar essa base de dados aqui. Lógico que ela não vai te dar a eloquência que um advogado de 35 anos tem, né? Imagina, eu conversando com o Paulo Brincas, meu Deus do céu, o cara é um gênio, né? Tipo, eu arrisco a dizer... A gente fica babando, Se duvidar, ele sabe mais tributário que eu, né? A área dele é mais empresarial, mas assim... Né, ele consegue, se duvidar, se virar mais que eu no tributário, entende? Mas assim, né, lógico, né, cada um tem a sua experiência em específico. Mas as eloquências, o ser humano ali, tu não consegue substituir, entende? Então assim, tanto que na ESA, num primeiro momento, ano passado, a gente fez algumas aulas mais básicas para o pessoal. Né, isso aqui é um prompt, né, bem básico mesmo. E num segundo momento, a gente chamou... Inclusive, tu participasse das soft skills, né? Que é extremamente importante hoje. As pessoas estão olhando muito, Léo, qual que é o LLM que eu uso? Né? E tem muita gente falando, cara, eu uso o ChatGPT. Não usem o ChatGPT, é o pior de todos, na minha opinião, tá? Mas assim, usem o Cloud, é o melhorzinho de todos, por enquanto, tá? Não, mas aí, só fazendo um parênteses, eu vou te dizer que eu tinha migrado do ChatGPT, porque realmente ele estava muito superficial, muito fraco, perto do Cloud, por exemplo. Mas eu fui fazer uma petição e o Cloud me entregou uma e eu resolvi testar
o GPT, uhum. já é outro GPT. Uhum. Então, assim, até isso Uhum. a gente não pode trazer como uma verdade real, Exato. porque tá mudando tanto, tá avançando tanto. Muda todo E dia. o Muda GPT todo não dia. vai admitir perder pro Gemini ou pro Uhum. Claude, aí o Claude vai melhorar para poder. E é uma Uhum. competição que só favorece a gente, né? Exato. Eu gosto bastante do Cloud, porque assim, tu consegue personalizar ele um pouco melhor do que Sim. o chat GPT. Uhum. Eu acho o chat GPT precursor, tem todo um mérito ali e tal, mas quando a gente coloca na ponta do lápis assim, poxa, vou ficar mudando toda hora, Não vale a pena, dá de fazer isso. Lá Uhum. em Blumenau, foi muito rápida a experiência lá em Blumenau, No né? congresso, né? Isso, lá na conferência ali. Isso. E eu consegui falar pouco, mas eu tentei dar a ideia no final, assim, de um workflow, né? Muitas vezes as pessoas, vou usar só uma IA. Não. Para fazer extração de dados, tu usa essa. Para fazer Uhum. uma estruturação, tu usa essa. Para fazer uma petição, tu usa essa. Tu não tem que usar uma IA para fazer toda a cadeia produtiva ali, né? Do Era direito. isso que eu ia te perguntar. Uhum. O que o doutor acha que a maior parte dos advogados ainda não percebeu sobre essas utilizações de inteligência artificial? Porque aí a gente está num universo em que a gente já tem advogados muito avançados, com Uhum. cloud estruturado, com equipe, substituindo processos de trabalho, não exclusivamente peticionamento. Uhum. E nós temos outros colegas advogados que estão preenchendo Engatinhando. forms e dizendo por onde eu começo, né? Uhum. O que esses nossos advogados ainda não perceberam do salto que a advocacia pode dar com a Uhum. utilização da inteligência artificial? O que eles não perceberam? Então, eu acho que a maioria das pessoas ainda tem usado, né, os chats de uma forma muito superficial. Eu acho que eu vejo muita gente falando que a IA vai desumanizar o advogado, a advocacia, coisas nesse sentido. Eu já penso que a gente pode olhar para pro copo mais cheio, né? Para a parte do copo que está cheia. Em qual sentido? Eu vejo muita gente falando, poxa, a gente vai ficar desumanizado se a gente usar IA. Ok, isso é uma afirmação. Mas será que a gente não pode usar essa afirmação para refletir como que a gente usa a própria IA? Em que sentido? Eu sempre falo que quando a gente aponta um dedo, né, para IA, a gente aponta três, voltam três para nós, né? Uhum. Eu vejo muita gente, né? Quem aqui, né, Bárbara, não tentou fazer um criativo de Instagram e ficou horas lá, quase jogou o tablet ou o notebook na parede porque vinha uma imagem ruim, voltava uma imagem ruim, né? Todo mundo já tentou fazer isso com uma imagem ou com uma petição ou com um despacho, enfim, né? Todo mundo já tentou fazer isso e passou trabalho, né? Passou raiva, né? Eu já fiz isso. E tudo bem. Léo, mas tu é o diretor de o pessoal às vezes vem com essa, né? Nossa, gente, todo mundo aqui é jovem advogado, também tô aprendendo, né? Eu só tenho alguns insights, né? Talvez a minha função aqui é dar alguns insights para vocês usarem no dia a dia de vocês. E o que eu vejo assim, né? As pessoas, elas não conseguem enxergar algo que é extremamente válido com isso, né? Com essa relação com a IA, né? Vamos ficar desumanizados, ok. Mas será que o mesmo jeito que a gente usa o LLM nosso ali de preferência, ChatGPT, enfim, e a gente dá um comando, né? E volta, né? Sai um output ali, né? Uma petição, uma foto, algo nesse sentido. Isso é algo que a gente não desejava? Será que a gente não pode olhar um pouco mais para a nossa capacidade de se comunicar, não só com o próprio LLM, né? Às vezes, será que a gente não está fazendo a mesma coisa ou fazia a mesma coisa com os nossos estagiários? Pegava um processo, né, na época que era físico, ainda jogava na mesa, isso aqui é um processo de uso capião, se vira, ali está o código de processo civil, ali está o manual, né? Não, mas o que eu faço? Te vira. Eu quero que tu me ajude a fazer isso aqui. Me devolve a petição Me devolve pronta. a petição e a gente faz a mesma coisa com o LLM. Eu sempre advogo que é um problema de comunicação que a gente tem inerente a nós, como humano, como sociedade brasileira. Eu não tenho estatísticas de usos e de eficiências por nação, mas se a gente pudesse provavelmente comparar a nação brasileira com a nação alemã, com certeza a racionalidade, a linguagem, né? Como diria a Raposa, o Pequeno Príncipe, né? A linguagem é fonte do mal entendido, né? E a linguagem nossa, ela é reflexo da cultura. E a cultura brasileira, ela é uma cultura um pouco mais atribulada, por exemplo, que a cultura alemã.
né? Eles têm um modo de pensar, uma racionalidade extremamente diferente. Eu acho que isso interfere muito no resultado e em como a gente se expressa e nos resultados que chegam pra gente. Então, assim, eu sempre advogo que isso passa pelas nossas relações também, né? A relação que a gente tem com o nosso chat GPT, com o nosso LLM, a gente tem também, Bárbara, com o nosso estagiário. Claro. Com a nossa esposa, com o nosso namorado, com os nossos pais, né? A gente tem uma falha de comunicação enorme, né? Eu sempre falo assim, vocês pedem por acaso, quando vocês estão lá na frente do chat GPT, vocês jogam o processo inteiro lá dentro, vocês pedem o quê? Um resumo do processo? Eu não quero um resumo. Então, se vocês pedirem um resumo e tá na nossa cabeça, me vê um resumo do processo aqui e tal. Eu não quero um resumo, Bárbara. Eu quero algo extremamente estruturado. A gente não sabe pedir, Bárbara. Justamente isso, assim, eu costumo explicar quando, né, eu falo sobre esse assunto, dou aula, alguma palestra, alguma coisa, ou até mesmo quando eu tô com as advogadas lá no escritório, ensinando elas a utilizar, a analogia que eu faço é, se eu chegar pra você e falar, Alessandra, eu tô com fome, traz comida pra mim, Uhum. o que você vai fazer? Vai perguntar, que comida? Qual comida? O que tu quer comer? Uhum. E se eu não responder? Você vai interpretar da melhor forma o que você acha que pode ser que eu queira comer e vai me trazer. E é o que você pode fazer de melhor, porque eu não falei que comida eu quero. Tu não deu Eu contexto. só falei, só traz comida, só tô com fome. A inteligência artificial funciona da mesma forma. Sim. Você pode entregar um processo na íntegra e falar, faz a contestação para mim. Uhum. E aí sim, a gente vai ter essa frieza, essa desumanidade, porque ele vai fazer uma análise superficial e fria, porque ele não teve nenhum comando. Ou você pode dizer, olha, esse pai está em um processo de divórcio, a mãe está tentando afastar a criança, a gente precisa proteger a relação entre pai e filho, independente. E aí criar todo esse contexto de humanidade, de cuidado, de atenção ao teu cliente, dar o direcionamento que você quer, e aí ver a mágica acontecer, eu falo para elas, né? Sim. Mas tudo é saber pedir. É relação. Assim como é relação de pessoa para pessoa, é você com a máquina. Construindo aos poucos, né? Até porque tu tem que saber, tu tem que, primeiro de tudo, né, um trabalho interno, né? Tu tem que entender o que tu quer. Exato. Onde é que tu quer chegar, né? Se tu queres só matar a fome, né, no teu exemplo ali, qualquer comida serviria. Exatamente. Né? Enfim, é uma coisa muito, muito subjetiva, né? E a gente tem que saber se expressar. E, Leonardo, tu acredita que essa evolução, né, essa entrada da inteligência artificial, ela se trata de uma evolução tecnológica de uma maneira geral? Ou é uma reestruturação, né, uma mudança estrutural na nossa advocacia? É uma mudança totalmente cultural que já está acontecendo, na minha opinião, tá? Ela é uma mudança cultural e ela é uma mudança cultural, social. Eu acho que até estava conversando com uma amiga recentemente, a gente falando sobre economia criativa, né? Eu acho que a sociedade ela está caminhando, ela está entrando num momento em que ela vai caminhar para uma sociedade um pouco que vai, como é que eu posso dizer? Ela vai acabar se questionando dos valores atuais hoje por conta das relações, por conta do que a IA, inclusive, vai mostrar pra gente. Essa questão que eu falei de humanidade, né? Algumas pessoas falam, a gente está ficando desumanizado. Eu já acho que é uma grande oportunidade de a gente olhar para isso e se cada vez mais se humanizar, na minha opinião. Algumas pessoas, vamos ficar desumanizados. Eu já acho que não. Eu acho que a gente vai cada vez mais caminhar para um lugar em que vai dar mais possibilidade de a gente pensar a sociedade que a gente vai construir. E isso não está sendo discutido, né? Até eu que sou tributarista, né? Eu já penso bastante sobre como é que a gente vai taxar essas big techs, né? Em termos de tributação, e como é que a gente vai fazer com que o mercado de trabalho, olha que loucura, o mercado de trabalho ele vai sofrer um impacto. Ponto, isso é claro. Sei prever para ti agora como que vai ser esse impacto, ainda não. Mas já está acontecendo nos Estados Unidos, já está acontecendo no Brasil, né? Até tem alguns dados específicos ali de uma pesquisa da Gartner que fala que 70% das pessoas, 70% das empresas entrevistadas pelaquela empresa ali, que não, lógico, né? É um recorte, é um recorte, elas estão planejando demitir pessoas
Entretanto, 40% dos entrevistados também não tem um plano do que vai fazer, de como vai implementar a IA dentro dos seus processos, entende? Mas 70% já está querendo demitir. As pessoas estão vendo muito por esse lado. O que eu penso? Eu penso que as Big Techs, elas vão ter que responder, entre aspas, socialmente por isso, e uma das formas de responder socialmente por isso é com o imposto. O imposto, ele é isso, né? É o preço da liberdade, como dizem alguns doutrinadores. E eu penso que um norte bem interessante é começar já a entender como é que vão ficar as relações de trabalho, as relações sociais, e como que, através de políticas públicas, através de tributação, por exemplo, a gente vai poder fomentar isso, porque eu penso que daqui a pouco a gente vai ter um desemprego em massa extremamente grande. O doutor acredita que um advogado utilizando IA vai conseguir ser mais produtivo do que grandes bancas de advogados sem IA? Já tem isso nos Estados Unidos acontecendo, tá? Nos Estados Unidos, para tu ter noção, olha só como é que tá o mercado lá hoje. E eu penso que, né, o que acontece lá, acontece aqui futuramente, na minha opinião. Sempre foi assim, né, e não vai ser diferente com o mercado de trabalho e implementação de IA. Nos Estados Unidos, médias e grandes bancas, elas estão já sofrendo um pouco com a implementação de IA. Por quê? Nos Estados Unidos, as empresas, né, ou seja, os clientes, né, dos advogados, essas médias e grandes bancas de advocacia, eles estão internalizando o jurídico deles. Lógico, né? Tem toda uma diferença entre fazer o feijão com arroz do dia a dia e fazer advocacia em graus superiores, né? Claro. É uma questão de lá é uma questão muito mais política, né? Nos tribunais de sobreposição. Aqui embaixo, né? Como diria, as leis são diferentes, né? Como diria a música, né? Mas grandes bancas, médias e grandes bancas estão esvaziando. Por quê? Porque empresas já estão internalizando os setores jurídicos. Então, assim, isso com certeza vai acontecer no Brasil. E o que isso quer dizer? Aquela questão lá. Eu vou contratar o júnior, mas que júnior eu vou contratar, né? Em detrimento do cara que tem 30, 40 anos de experiência jurídica, baita escritóriozão e tal, né? Na avenida mais famosa da tua cidade, né? Toda cidade tem um escritório bonitão numa grande avenida, né? Então, basicamente isso. O que esse cara que tem 30, 40 anos de escritório vai fazer? O que vai acontecer? Aquele júnior ele consegue acessar mais fácil aquele conhecimento que antes era inalcançável, né? Eu lembro que quando eu estagiava aqui no TJ, o doutor, ele recebia aquelas revistas dos tribunais, eu até brinco, né? A revista do tribunal é para deixar bonito na estante, né? Sim. Porque, poxa... Ninguém mais vai parar e olhar E outra, né? Como é que chega, né? Tem o caso real aqui, ele vai pro TJ, ele vai para Brasília, anos depois volta e imprime e coloca Nossa, hoje em dia não existe mais esse tempo. Mas esse é um cuidado que a gente também precisa ter com inteligência artificial, porque é o que a gente falou, a gente vai ensinando ela como a gente quer que ela produza, como a gente quer que ela pense e tal. E a tendência dela é nos devolver as respostas com base no que a gente foi ensinando para ela. Hoje, se eu pegar e abrir o meu chat GPT e você abrir o seu e nós fizermos a mesma pergunta, não virão respostas iguais. E se tu fizer a mesma pergunta e abrir um outro chat no teu chat GPT, ele já vai vir outra resposta. Exatamente. É o caráter que se chama estocástico estocástico probabilístico, né, da inteligência artificial. Toda vez que tu jogar uma pergunta que pode ser igual ali, ela vai vir uma coisa diferente. É tipo como se tu estivesse jogando um dado. Tu está jogando um dado nessa mesa, beleza. Essa mesa aqui é o teu chat GPT, mas toda hora vai vir algo parecido, ou seja, vai vir do 1 ao 6, né? Se for um dado de 6 lados, aí às vezes tem o dado de RPG, que são 20 lados, tu jogou um dado ali, né? Pô, ele vai vir entre um, a resposta tá ali. Sim. Né? Mas tem a variação. Vai ter uma variação. E nos aprofundando um pouquinho mais, a gente se propôs a falar de Clio. O que é exatamente o método Clio? Conta pra gente, Léo. Além do Clio, né, as pessoas, não é um carro, tá, pessoal? Muito menos um carro francês, né? Não usem carro francês, tá, pessoal? Francês só consumam Usem Chevrolet agora com base na verdade, campanha da também. Casca. Aí, ó, até queria perguntar pro Juliano e pro professor Pedro ali se teria pra Porsche, né, gente? Será que não tem que fazer o convênio com a Porsche, né, professor? É o próximo. Amém, espero. Mas assim, o que seria o Clio, né? Não é carro francês, tá, pessoal? França só, culinária, literatura e perfumes, tá, pessoal?
carro, mas o que é o Clio? O Clio seria o C-Level, né? Para quem não está acostumado com, né, o que seria o C-Level, né? Todo mundo já escutou ou já viu no Instagram de alguém CEO, né? CEO de um escritório de uma pessoa só, que é o meu caso, né? Eu sou um empresário, eu digo, né? Então, você tem uma empresa de uma pessoa só. Então, tá lá no Instagram, CEO. O que é o CEO? É o C-Level, né? O CEO seria a pessoa, o presidente daquela, ou a presidenta daquela empresa específica, tá? Então, o C-Level seria o board, né? Que se chama diretoria. Existe o CIO, né? Tirando o L, né? O CIO, que seria o chefe, a pessoa específica naquela empresa, né? O diretor específico de implementação de inovação, tá? O que seria o CLIO, portanto? Né? Adiciona um L ali, seria o Chief Legal Innovation Office. É a pessoa dentro de um estabelecimento, de uma empresa, que seria o responsável por implementar inovação, no caso, Legal Innovation, né? A pessoa que seria o responsável por implementar a inovação jurídica dentro de algum escritório, dentro de algum gabinete, né, de algum juiz, de algum ministro. Isso já, inclusive, eu acho que eu não mostrei eu acho que eu mostrei, foi tão rápido o Blumenau ali, mas eu sempre, na última palestra que eu palestrei, foi semana passada no Secov, aqui em Floripa. Eu falei um pouco sobre o Clio, né, tem notícias já de gabinetes implementando isso daí. O que seria o Clio, portanto? Seria aquela pessoa, né, aquele advogado, pessoa formada em direito ali, bacharel em direito, não necessariamente, mas, né, geralmente seria o bacharel em direito, e que teria afinidades com inovação, com inteligência artificial, que implementaria os processos de inovação, de uso de IA dentro de um escritório. Perfeito. Né? E aí a gente entra numa transformação prática, né? De processo de trabalho, de eficiência, de alta performance. E a gente fala muito de o advogado não precisar estar mais ali sentado, produzindo, peticionando. Ele vai sempre precisar fazer uma supervisão humana, a gente não pode confiar completamente na máquina, né? Mas isso ainda não é uma visão que parece muito distante para o advogado tradicionalmente formado, como nós, há 10, 15, 20 anos atrás. Eu acho que é uma questão de cultura. É por isso que eu falo bastante da cultura. Né? Até às vezes eu vou nas subseções aí palestrar, o pessoal fica bravo comigo. Né? Eu tenho geralmente as 3 horas, né? E eu sou chato, eu uso as 3 horas para palestrar ali pro pessoal. E eu falo bastante de cultura. Né? Às vezes o pessoal fica bravo, poxa, ela queria ver coisa mais prática. Eu sempre falo assim, né? Cara, se eu tivesse 1 hora para falar aqui para vocês, eu falaria 50 minutos de cultura e 10 minutos de prática. Por quê? Porque a prática vocês não vão fazer aqui, vocês vão fazer em casa. Né? Às vezes as pessoas terceirizam uma prática interessante, né? Vocês querem ver a prática ali, não. Eu vou mostrar, vou falar, vou dar o direcionamento aqui para vocês. A gente não vai ter muita prática aqui hoje. Mas a questão principal é, pessoal, vocês têm que entender para onde é que tá caminhando o negócio. Tá indo para lá, ó. Então, e as pessoas, não, quero uma pequena prática aqui, não. Vamos ser práticos. Elas querem um recorte imediato. Não existe isso. O recorte imediato se faz todo dia, sabe? Na tua prática do dia a dia, né? E tentando aplicar a inteligência artificial no teu processo do dia a dia, né? As pessoas, Léo, o que eu posso fazer com IA? Cara, você pode fazer tudo com IA. Você sabe disso, Bárbara? Léo, a IA democratiza o acesso às informações, a processo de trabalho, ou aumenta ainda mais a distância entre os profissionais? Eu acho que democratiza e distancia o profissional que está usando. Assim, eu consigo fazer coisas. Esses dias eu tive uma cliente, eu não faço família, tá? Eu não faço família, mas eu acabei fazendo até pelo valor dos bens ali e tal. E beleza, tá. 4 milhões a gente faz. A gente até... Vamos abrir uma pequena exceção aqui. E ela me mandou uma pasta cheia de documentos de comprovantes de depósito, né? E, eu ia demorar dias para analisar todas, para fazer, né, toda uma... Porque também tinha uma questão de confusão patrimonial, enfim, né, vários depositantes de pensão para ela. Queríamos basicamente provar que o esposo, né, o ex-esposo, no caso, tinha diversas empresas em nome de terceiros. Resumo, tá? Até para entrar no monte ali. Eu ia demorar dias para fazer aquela triagem ali, falar, isso aqui é dessa pessoa jurídica. Bárbara, eu peguei o meu Google Drive, o link do Google Drive, e falei assim, olha,
faz essa análise aqui Cloud ou notebook? no cloud. No cloud. Cara, ele, em segundos. Ele veio com a tabela pronta, ó. Isso aqui demonstra vínculo com essa empresa, E aí tal, uma etc. perguntinha bem prática. Segundos. Tu confia? Eu conferi. Eu conferi. Eu conferi depois. Porque eu vou te Eu dizer, conferi. e aí qual que é a minha... Tu sabes que eu uso bastante inteligência Uhum, artificial uhum. e tal, e tenho várias experiências e testo várias e gosto muito e não me vejo sem. Mas eu sou uma advogada dos detalhes, Uhum. né? Eu sou a advogada que trabalha comigo e fala assim, meu Deus do céu, ninguém nunca viu nada naquele processo, a Bárbara vai bater o olho e vai ver. Uhum. Vou te dar um exemplo. Um cliente muito parecido com o ex da sua Uhum. cliente, tentando se fazer de coitado, inclusive com pedido de justiça gratuita Sempre e tem, tal, sempre né? tem. Uhum. E aí, para te veres como eu sou tão minuciosa, que eu olhei todos os documentos e aí abri a declaração de hipossuficiência. Era só a declaração de hipossuficiência, aquele arquivo, pois eu rodei a página inteira e lá no final, na assinatura digital, algumas assinaturas digitais exigem que você faça uma foto. Uhum. E aí ele fez uma foto com o Uhum. documento para assinatura digital. Eu vou E usar o aí- iPhone. Não, nem isso. A foto, o documento que ele utilizou era a carteira de motonauta dele. E eu falei, gente, como é que o cara vai pedir, né, É, justiça isso. E o gratuita advogado, com a a carteira pessoa que ele não- tira? Uhum. Então, assim, Uhum. esse é o tipo de sutileza que Uhum. eu acho que a inteligência artificial ainda não está preparada para me Uhum. trazer se eu não apontar exatamente o que eu Uhum. quero que ela encontre, entende? Então, eu faço isso Uhum. que tu falou que faz também, de jogar lá e ter um panorama geral e tal, e até bastante minucioso em vários pontos, Uhum. mas ainda assim eu não consigo não olhar documento por documento, folha por folha. Mas é uma prática minha, assim, é uma questão minha, né? Por isso que eu te pergunto como é. Eu tô com outro processo, né, de enfim, questão de vizinho, muito detalhe, direito civil. Desculpa o pessoal do direito civil, mas eu acho que eu sou tributarista porque tributário é mais fácil. Aham. Né, o pessoal fala que nossa, tributário é muito... Nossa, gente, tributário é mais fácil de todos. Só lida com número, É só não lida número e com gente. percentual, gente. É muito mais fácil. Eu até brinco, né, que eu sou chorão. Acho que eu fui pro tributário porque eu sou chorão. Qualquer coisa do direito de família, nossa, é pesado demais o direito de família. Eu acho o direito tributário muito mais fácil, tá, gente? E esse dia eu tava com um caso de direito civil, briga de coisa de vizinho e tal, enfim, uma família amiga minha me chamou e a gente, cara, assim, ó, eu peguei todos os BOs, tudo lá, ele fez uma petição legalzinha, mais ou menos legal, sabe? Uhum. Mas assim, detalhes, coisas que mudam o jogo, né? Coisas que, pô, isso aí, a carteira do jet ski do cara, pô. Faz toda a diferença. Ou ele né? tirar a foto de confirmação dentro do Porsche. E ele anda de Porsche. Ah, ó, viu? Bom gosto, cara. Mas assim, só tem um advogado que não prestou atenção em algumas coisas, né? Exato. E assim, esse cuidado, né? É isso que É diferencia isso o que bom nunca vai advogado. substituir o advogado, né? Por isso que a Eu inteligência não sei se vai artificial... substituir, tá? Eu não sei se não vai substituir. Mas assim, Eu por não enquanto acho que isso substitui. muda o jogo ainda hoje, tá? Assim, fazer esses detalhes da petição de direito civil, E ver esses detalhes da petição, eu entrando acho que... nessa de não sei se substitui ou Eu não sei substitui e ainda. tal, como que tu imagina o mercado jurídico, a advocacia em 2030? 2030, meu Deus do céu. 2026, 2026, 2030, eu acho que vai ser... Olha só. Eu acho que vai ser bem diferente de hoje. Em que sentido que pode ser diferente? Eu quero crer que... Né, tem umas discussões, Bárbara, que o pessoal fala assim, não vai substituir e tal. Mas eu tô com um processo, pra ter noção, tô com um processo em São Paulo lá. Eu tô com uma ação com diversos exequentes no polo ativo ali. Tô com 3. Pra você ter noção. Eu consegui 2, né? Sempre tem alguns que andam mais rápidos que outros e tal. A juíza até deve ter falado, não, vou usar esses aqui para ir um pouco mais rápido. Deixei esse lá guardadinho. Tô com esses 3 exequentes. Esses 3 exequentes, basicamente, eu tô falando que o valor da causa é 2 milhões. Já tô em fase de execução já. E a União veio falar que é 2 mil reais. E a gente tá nesse embate.
mandou pra perícia do tribunal lá, perícia do tribunal, por 3 vezes, eu, né, já posso pedir música no Fantástico, 3 vezes a juíza mandou pra perícia do tribunal, as 3 vezes voltou, não, é R$2.000 mesmo. E eu consegui, em 2 processos desses, que a juíza fizesse uma perícia externa. Porque eu tenho certeza que eu tô certo. Eu sou a pessoa que mais entende do assunto no mundo. E até chamei o ministro Bresser Pereira para ser meu assistente, mas ele não tá mais fazendo assistência. E ele é a segunda pessoa que mais entende desse negócio. É o plano Bresser, né? Uhum. E o que acontece? 2, ela mandou pra perícia. 2 ela mandou pra perícia e 1 ficou lá. Ela vai usar a prova emprestada depois, tá? Porque é a mesma coisa, né? Vai usar a prova emprestada. Não é que vimos juíza substituta e me homologou os cálculos da União? Cara, você acha que se tivesse inteligência artificial rodando nessa vara ali, decidindo, tu acha que teria isso? Ele iria falar, não, pô, o Léo já tá aqui, ó. Tem outros 2, cara, não vou homologar. Sim, uma IA fez melhor trabalho que o magistrado. Magistrado substituto ali no caso, né? Uhum. Cara, eu tive que recurso, isso, aquilo. Pra quê? Sabe? Movimentar todo um negócio. A juíza já tinha deixado, ó, deixa aqui na gavetinha. Quando os outros 2 tiverem já maduro aqui, já tiver legal, eu vou pegar a prova emprestada. Isso aí, pô. Por que a magistrada, a substituta fez isso? Entende? Eu acho que deve ter sido até algum erro de gabinete, botou ali pra... Falei, cara, se tivesse a questão principal, eu acho que aqui as cenas dos próximos capítulos, né, vão evitar esse tipo de coisa. Eu acho, espero, né, vai evitar esse tipo de coisa, né. De lá e daqui também, eu acho que vai ter menos judicialização. Cenas e é algo que eu trouxe, né, na segunda leva do ano passado que tu estavas nessa leva. Quem que eu trouxe para palestrar também? A doutora Riciane e o Daniel Becker, lá do Rio de Janeiro. Cara, os 2 geniais em mediação e arbitragem. Eu tenho certeza que as cenas dos próximos capítulos são. Eu já disse né? Eu já coloquei isso na segunda leva do ano passado das aulas. Quem não viu, veja a segunda leva de aulas do ano passado da ESA, da Diretoria de Inteligência Artificial. Tá ali. Eu acho que vai... Lógico, a gente tem toda uma cultura de litígio, o Brasil, né? O advogado no Brasil tem uma cabeça dura de litígio e tal. Mas, né, tem toda uma questão envolvida, né? Da década de 90, diversas questões de política pública. Eu acho que também vai muito de área para área, né? Uhum. Por que eu digo isso? Porque a tua área, por exemplo, tributária, querendo ou não, ela é muito mais objetiva. Pagou, não pagou, recolheu, não recolheu, o custo é esse, o valor é esse, a porcentagem é essa. Não tem sentimento. A minha área. A tua é um pouco mais... A minha área é só sentimento. Então, eu não consigo ver a objetividade da IA pondo fim à atuação do advogado nessa área. Assim como talvez o previdenciário, o próprio trabalhista, né? Por que eu digo isso? Porque depende muito da subjetividade do indivíduo. E eu acho que é nesse ponto que a advocacia vai ser transformada, entende? De tornar cada vez mais objetivo, que é o objetivo, e do advogado precisar se redirecionar, caso ele não queira trabalhar com a inteligência artificial, né, diretamente e massivamente, digamos assim, e com tanta objetividade, precisar encontrar outras áreas em que não vão ser tão massivamente substituídas pela inteligência artificial. A tua área, ela vai ser uma área, assim, que vai ter protagonismo, né, porque mas eu quero crer que a sociedade também vai caminhar numa questão de evolução social mesmo. Mas aí tu só crê nisso porque tu não atua em família. Né? Eu acho que Não, eu tô atuando ali agora, eu falei, cara... Eu tentei, vou até te confessar. Imagina, 12 anos de família. Meu Deus do céu. E por isso que eu digo eu não tenho nem cabelo, acho que eu não tenho nem barba, ou barba. Né? Então, se fosse advogar em família, advogar família é pesado. Mas assim, eu penso que... eu sou super conciliador, né? Eu liguei pro cara lá. Não, eu também. Eu falei, cara, vamos Eu sou assistente social, né? Então tem que... Eu falo que eu era uma assistente social que queria ganhar dinheiro, por isso que eu vim pro direito. Tá.
É uma boa. Porque na assistência não dava, mas Não, é né? muito dessa Não, mediação também. eu não sei, eu não sei como é que estão como é que é na tua área em específico, assim, mas eu quero crer que, né, é uma questão minha, né, de que as pessoas, elas vão ir para essa área um pouco mais de, ó, vamos conversar. Eu acho que o direito é isso, né? A gente não precisa, A gente precisa trabalhar para isso, é uma né? questão psicanalítica, né? A gente não precisa perguntar pro pai o que a gente tem que fazer, né? O pai, no caso, o juiz, né? A gente pode resolver sozinho, né? Verdade. Léo, assim, papo contigo é sempre muito bom, mas nosso tempo já está acabando. E eu queria te perguntar, assim, se fosse para deixar uma mensagem, né? Qual que é a principal mensagem que a gente tem que deixar, principalmente para a nossa jovem advocacia, que é o nosso maior público, né? Nossa maior audiência? Eu O que acho tu teria a que dizer? eu acho que a questão principal pra gente falar é aquilo que a gente abordou, né? De comunicação, né? Entendam onde é que vocês estão, onde é que vocês querem ir. Entendam que o uso de inteligência artificial ele vai ocorrer, né? Já está ocorrendo. Quem não usar vai ser substituído. Já está sendo substituído, sendo objetivo, tá? E as pessoas elas têm que se aprimorar nisso, né? A gente tem os cursos da ESA, né? O curso, a gente vai ter uma palestra agora dia 10 do 6, semana que vem. A gente vai trazer um pessoal de fora, vai estar eu, vai estar a Vanessa, a doutora Vanessa também. A gente vai conversar sobre o Clio, né? O que é isso, né? Enfim, é algo que a gente já conversou aqui um pouco antes, mas as pessoas têm que entender que se eles quiserem sobreviver nesse mercado, que é o nosso mercado jurídico é extremamente competitivo, as pessoas que tiverem essa aptidão com inteligência artificial, elas vão se destacar. E eu sou sempre um grande incentivador, Bárbara, de as pessoas irem para casa, se postarem na frente do computador e eu quero construir um aplicativo X da minha área. A minha área é muito fácil, porque é só números, né? Mas assim, o que eu, Bárbara, hoje, ou algum advogado da área de direito Então, vou dar um de spoiler, família... eu tô quase lançando o aplicativo. Pois é. Não é isso. As pessoas, elas têm que construir. Eu sou um grande incentivo. Eu acho que o cargo poderia ser, em vez de diretor de inteligência artificial, incentivador de inteligência artificial. Eu sou quase um coach quando eu falo, né? Assim, gente, vocês têm que produzir... Pregando a palavra da inteligência artificial. Exatamente isso que eu falo. Eu levo o evangelho da inteligência artificial. Você já escutou a palavra da inteligência artificial hoje? É basicamente isso. As pessoas, elas têm que entender e que tudo isso vai perpassar por algo que é algo que as pessoas não estão olhando, que é o relacionamento. As relações. O modo que tu age com a tua IA é o modo que tu age com teu filho, com a tua filha, com a tua esposa, com o teu namorado, com o teu marido, com teus pais, né? Então, eu acho que isso serve de pressuposto para a gente poder se apropriar do que está acontecendo hoje na parte de IA, para a gente usar em outras áreas da nossa vida. Para a gente fazer uma autoanálise para entender, poxa, né? Não me esse LLM aqui não me veio o criativo que eu queria. Mas será que eu pedi certo? Será que eu falei certo com ele? Será que é só ele que tá errando, Será né? que é ele? Será que não sou eu que tô errado? Então é isso. Perfeito. Léo, que prazer te receber aqui mais uma vez, te Obrigado. agradecer em nome da ESA, do nosso diretor, Ezair Meurer, que sempre propicia debates tão ricos, né? Espaços de construção de conhecimento. E poder contar com toda essa tua experiência pra gente é extraordinário. Obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço o convite, Bárbara. Fico sempre à disposição da ESA, da OAB e de ti também, tá? Obrigada. Fico grato. Ao longo da história, a advocacia sobreviveu a reformas legislativas, mudanças sociais, transformações econômicas e revoluções tecnológicas. Mas talvez estejamos diante de uma das maiores mudanças já vividas pela profissão. A inteligência artificial não está apenas mudando a forma como o advogado trabalha. Ela está mudando quem terá relevância, quem vai gerar valor e quem ocupará posições de liderança nos próximos anos. Mais do que aprender uma ferramenta, o desafio passa a ser desenvolver uma nova forma de pensar, decidir e construir a carreira jurídica. Dr. Leonardo, mais uma vez, muito obrigada por compartilhar seu conhecimento e por provocar reflexões tão importantes sobre o futuro da nossa profissão. E a você que nos acompanha, continue seguindo o ESAcast, o podcast da Escola Superior da Advocacia da OAB de Santa Catarina. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá!